Fala, guerreiros e guerreiras, o meu maior obrigado a todos vocês por eu estar fazendo esse vídeo de 5.000 inscritos. Sim, em apenas 7 meses a gente conseguiu esse número incrível. Cada vídeo que sai aqui o pessoal acompanha, comenta, curte, compartilha e isso é muito legal. E a minha forma de presentear vocês hoje é com esse vídeo especial com 10 indicações de one shot. Lembrando que a gente já fez um vídeo assim lá no começo do canal, tá aqui no card. E ó, se vocês quiserem acompanhar lá, vocês olham depois desse vídeo, porque hoje eu vou trazer umas coisas bem bacanas, bem diversificadas para vocês acompanharem. E ó, se você tá chegando aqui e ainda não é inscrito, vem ser o 5001, 5002, fazer mais parte aqui do nosso reino, ser mais um guerreiro ou ser mais uma guerreira. Se inscreve aqui embaixo e todo mundo que tá vendo, bora sentar o dedo nesse like, vamos bater o recorde de like aí, galera. Mais de 500 likes, eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Vamos hoje pro vídeo sem vinheta, direto pra ação. Só relembrando aquele toquezinho de leve, esse vídeo são indicações curtas, então a gente não vai fazer grandes resenhas, eu só vou dar uns pitacos de algumas obras, né, para deixar o vídeo bem prático para o pessoal acompanhar. Eu sei que os preços aí não andam agradando a maioria, nem eu, nem vocês, eu sei que teve muito reajuste. Então, coleções longas tá complicado. Às vezes pegar um one shot, uma versão única, uma versão especial também, né? É mais prático, você lê uma historinha fechadinha e tal, se diverte. Se quiser continuar, fica. Se depois quiser vender, vende. Mas você tem lá começo, meio e fim. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro assunto, que são as indicações. Como as coisas estão aqui embaixo, eu vou dar umas abaixadas e subida, mas acho que não tem problema, né? A primeira indicação, pessoal, é Akira Toriyama. Sim, mesmo autor de Dragon Ball. Quem lê o Dragon Ball sabe que tem porrada, mas sabe que tem muita comédia, principalmente no clássico. E o Toriyama, ele fez muitos one-shots muito engraçados. E o primeiro que eu venho indicar para vocês é o Koa. Pessoal, pensa numa história divertida. Esses dois aqui é um vampiro e um fantasma. E esse aqui é um humano, né? Obviamente. E a história vai girar no quê? Tem uma doença assolando a Vila dos Monstros, né? E eles precisam ir num lugar muito longe, numa montanha muito longe, para poder trazer um remédio, né? Salvar essa galera. E só as crianças, essas duas aqui, não estavam doentes. E eles precisavam de ajuda, né? Porque os monstros, apesar de voar e tal, não tem como se teleportar. Então, nada mais justo do que pegar esse cara que é bem carrancudo, que mora ali próximo à vila, tem um caminhãozinho, pedir uma carona para ele levar. Aí oferece um prêmio de 1 milhão lá de ienes, de reais. E olha, ele vai acreditar e vai ir atrás. E olha, a aventura vai ser muito divertida. Aqui, piadas bestas, assim, piada de pum, piada assim, bem idiotinha, assim, mas é uma coisa que te tira vários risos durante a história. Então, primeira indicação, Koa de Akira Toriyama. Agora vamos para uma mais pesada, para uma história mais densa, mais terror. Lançamento no Brasil agora em março, que é Yu pela editora Devir. Eu tenho aqui o meu da Viz, né? Coleção da Viz, capa dura e tal, bem bonitinho. Link aqui na descrição, caso vocês queiram já garantir o da Amazon, lá que vai vir pela Devir. Uma história de terror, Junji Ito, já dispensa muitos comentários. E ó, vou te dizer, hein? Que coisa doida que é, coisa bizarra. Peixes com pernas andando, um fedor desgramento lá no meio da cidade. Um casal foi passar umas férias, de repente peixe começa a aparecer com perna, tubarão, o que que tá acontecendo? E olha, a loucura só começa por aqui. Então, Yu é mais uma obra aí que vocês vão com certeza ficar bem esquisitos aí, bem estranhos com essa leitura, mas é uma leitura que vale a pena sim vocês conhecerem. Agora, que tal uma indicação brasileira de um autor brasileiro, viu? Ritos de Passagem pelo Lucas Marques. Aqui é uma história que revisita a infância, é baseado um pouquinho na história dele, um pouquinho em ficção e ó, certeza que vocês vão se divertir, porque esse mangá relembra a infância de todas as maneiras. Tem uma cena aqui que tem um golzinho quadrado no portão de casa, avô regando planta, te lembra muita coisa mesmo. Então, se vocês gostam de revisitar o passado, algumas obras assim mais sentimentais, mais humanas mesmo, não tem coisa de poder nem nada, é uma história de infância mesmo, de como era a vida do Ítalo, que é o personagem principal, quando ele foi para a escola pela primeira vez. É uma história muito inocente que te
traz muitos sentimentos e com certeza vai te envolver. Eu já fiz um review dessa obra, apesar de não ter tido um engajamento tão grande, ele tá lá no card se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui. Esse mangá aqui é brasileiro e está disponível para quem quiser aproveitar. E ó, vamos agora para estou falando um monte de ó, né, galera? É costume. Vamos mostrar uma obra da New Pop, que veio muito bem, se eu não me engano é de 2020 ou final de 2019, que é a minha experiência lésbica com a solidão. Essa história aqui também é baseada na história da autora, né, da mangaka, que ela tinha uma vida assim mais complicada, ela não tinha bons relacionamentos, mas ela não sabia como chegar, como ser, como seria uma relação, né? E ela vai contratar uma pessoa para isso. Então é bem interessante a gente conhecer, principalmente quem é heterossexual, conhecer um pouco, né, do outro lado, como funcionam as coisas, justamente para a gente ter mais respeito, se desconstruir quem ainda tem preconceito. E a gente aqui tem uma obra muito interessante da vida da autora, né, como que foi superar algumas barreiras da vida dela. Eu recomendo muito vocês darem uma chance para esse tipo de obra aqui, para vocês conhecerem, sentirem a parte do sentimento de você conhecer o próximo. E aqui reflete muita coisa legal. E tem uma obra que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que vai nessa mesma pegada. Mas antes disso, vamos falar um pouco de comida. Gourmet Solitário, da editora Devir. Uma obra do selo Tsuru, né? Para quem já acompanha, sabe que tem Uzumaki, Tekkon Kinkert, Nonomba. E aqui a gente tem uma obra do Jiro Taniguchi, inclusive vai ter mais obras dele aqui saindo no Brasil. E essa obra aqui, pessoal, é uma obra relaxante, gostosa de ver. A obra em si, ela não tem assim um detalhe narrativo de sequência lógica, de história, mas ele tem um sentimento de trazer você para dentro e aproveitar. Tem muita gente que eu conheço que lê isso aqui um capítulo por dia, não precisa ler de uma vez, por quê? O personagem principal, ele é um trabalhador, não se dá detalhes da vida dele, ele tem seus problemas do dia a dia da vida e ele vai em vários restaurantes comer, experimentar novas comidas, restaurantes simples, luxuosos, independente, ele vai, come, pede um prato diferente, reflete um pouco sobre a vida. Então é uma obra que te faz pensar muito, muito reflexiva, de uma maneira assim relaxante. Então, Jiro Taniguchi, seu desenho, sua arte já é excelente e trouxe uma narrativa bem diferente do que a gente está acostumado. Um mangá relaxante, quase um audiovisual aqui com as comidas deliciosas. Agora a indicação é de peso. E é de peso em todos os sentidos, porque olha o tamanho desse mangá, desse volume especial que a editora Veneta fez. É o Ayako Osamu Tezuka, o deus do mangá. Ele faz um trabalho aqui excelente. Para quem já leu o Recado da Adolf, mesmo nível de excelência. Só que aqui a gente tem uma obra que é do pós-guerra, né? Enquanto Adolf é durante a guerra, Ayako é do pós-guerra. E o legal, pessoal, é que a gente vê um lado pouco explorado dentro das narrativas, dentro das histórias criadas aí por mangás, por livros, que é o quê? A vida pós-guerra de uma família bem de vida. Era uma família de latifundiários que detinha uma região ali, o comando de uma região, de uma cidade, de um bairro, né? Que eles tinham ali sob controle várias terras, vários funcionários trabalhando para eles. E depois da guerra, tudo mudou, vocês sabem, né? Mudou o comando no Japão, o modo de fazer a economia, o modo de lidar com as pessoas e tudo mais. E essa família foi perdendo terras, foi perdendo dinheiro e a família em si já era problemática. Aqui a gente tem casos do pai de família ficando com a mulher do filho. Então é uma bagunça generalizada do pós-guerra numa família. Mas assim, quando eu falo uma bagunça, não é que o mangá é uma bagunça, longe disso, pelo amor de Deus, que esse mangá é muito bom. Mas dentro da história, essa família é bagunçada e ela precisa lidar com tudo. E a Yako, que é a personagem principal, é uma menina que nasceu no meio dessa desgraça, dessa família, e foi crescendo. Ela não tinha noção de como é a vida fora da casa. Recomendo demais vocês darem uma oportunidade para esse mangá. Acho hoje que das 10 indicações é o principal mangá, assim, em todos os sentidos.
Veneta mandou bem demais. Eu sei que esse mangá acaba sendo mais caro por ser um volume especial, capa dura. Ele gira em torno de 90 a 100 reais na Amazon ou em outras lojas especializadas. Mas é uma aula de roteiro, uma aula de narrativa que vocês precisam ver, precisam dar uma chance sim. A Yako é muito, muito bom. Quem sabe um dia eu faço um review mais detalhado sobre essa obra. Agora vamos para mais uma obra aqui, só que agora Um Boy's Love. Olha, Joy foi uma das obras que eu conheci no final de 2020, não conhecia ainda, foi a minha primeira experiência com o mangá Boys Love e achei muito bom, muito legal o jeito que são tratadas as coisas aqui. Para quem como eu tá querendo conhecer um pouco mais desse mundo, conhecer mais assim, para entender, respeitar, né? A gente precisa ler algumas obras para perceber mesmo se a gente comete algum erro no dia a dia, como é que é o tratamento, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito preconceituosa. Então é necessário a gente se desconstruir sempre que a gente percebe que a gente faz alguma coisa errada ou que possa ofender o outro. E eu recomendo muito que vocês deem uma chance também para Joy, para vocês conhecerem um pouco mais. E olha, nada mais justo do que uma história onde o personagem não sabia que era gay ou homossexual, né? E vai se descobrir através dessa história e vai se dar muito bem, porque ele consegue aceitar o seu sentimento, as pessoas em volta aceitam esse sentimento, né? E vocês com certeza terão aqui uma aula de muita coisa que deve se aprender para se respeitar cada vez mais. E falando em respeito, pessoal, olha só essa obra aqui, é um mangá documentário feito pelo Pipoca e Nanquim, onde a gente vai retratar a vida de vários virgens após os 30 anos. E olha, varia muito aqui. Você vê que é uma tendência no Japão hoje, vários homens serem virgens depois dos 30 anos, porque eles não conseguem se relacionar com mulheres. Literalmente não conseguem. Alguns a gente vê aqui que descontam a frustração em jogos, alguns descontam na comida, alguns descontam em outras pessoas. Então é muito interessante você ver cada personagem aqui, o modo que eles lidam com esse problema ou não, né? Depende do ponto que você observa. Todos eles têm algum tipo de frustração que desconta uma raiva, gera um ódio dentro deles mesmos e afetam as pessoas em sua volta. A Pipoca e Nanquim trouxe, se eu não me engano, esse foi o segundo mangá que eles trouxeram e mandaram bem demais, porque não tinha nenhum tipo de material desse naipe aqui no Brasil. Então é bem importante também para a gente conhecer, né, lidar com alguns problemas da vida, e esse mangá aqui passa muito por eles, principalmente quando a gente observa a seriedade, o nível de cobrança que existe dentro do Japão. E o Virgem dos 30 anos ele relata muito disso, passa por vários pontos, da frustração profissional, frustração sexual, sentimental, entre todos os tipos. Mas vamos dar um riso, que esse vídeo é da alegria, né? Comemorando os nossos 5.000 inscritos. Vamos trazer duas obras finais aqui, começando com Sandland, ou Sandland, né? Depende de como você está acostumado a pronunciar, que é mais uma obra do Akira Toriyama. Mais uma obra divertida, só que aqui apenas a diversão não é o ponto. A gente traz um levantamento histórico, digamos assim, uma reflexão que o Toriyama faz muito importante, que é o quê? A importância da água, sim, da água. Se vive num mundo onde secou a água praticamente do mundo inteiro e apenas um rei domina aquele centro, aquela fonte de água e vende a preços exorbitantes. E aí a gente tem os monstros novamente, né? Uma vila de monstros muito fortes. Esse aqui é o filho de Satã, né? Para vocês terem uma ideia. Só que eles não querem se envolver com os humanos, apesar de eles terem força para ir lá tomar água e tal. Não, esse jovem aqui que tem mais de 700 anos, né, que é o filho, ele rouba os caminhões de água para trazer para os monstros. Inclusive, né, ele fala que é malvado, né, faz maldades, mas é tudo besteira, tudo brincadeira de criança que eles fazem. Só que ao mesmo tempo eles precisam de água, né? E esse senhor aqui, ele vai atrás desses monstros pedir ajuda para descobrir uma fonte de água, porque a população toda está sofrendo. E aí, novamente, a gente vai ter uma história que tem um fundo muito legal, né? Um pensamento muito legal da questão da água, mas é uma história também muito divertida que te tira muitos risos. E aí, pessoal, para a gente fechar 10 indicações, nada mais justo do que a gente começar e terminar com Akira Toriyama, né? Foram 3 indicações do Akira Toriyama,
todos da Conrad, né, mangás mais antigos. Foi feito numa qualidade também editorial, nem toquei nesse assunto nesse vídeo, mas todos em offset lá em 2006, 2008, quando eles foram lançados. E novamente temos uma história muito divertida aqui. Esse aqui já é mais luta, sabe? Mais shonen mesmo que a gente está acostumado. O Kajika, ele é amaldiçoado porque ele matou uma raposa e dele se torna meio que um homem raposa, mais ou menos, né? E tem uns poderes, ele fica muito forte, mas na verdade ele já era forte desde que ele era humano. E ó, ele vai resolver também vários problemas. Aqui eles vão salvar um dragão e daí começa uma loucura dentro da história também, porque tem uma galera querendo pegar o sangue do dragão porque se torna mais forte, tem um cara tipo querendo dominar o mundo aqui dentro, né? E o Kajika vai tentar impedir isso. E ele conhece outros caras do mundo, né, que também são fortes pra caramba. E ele trava umas lutas bem legais aqui e sempre com um tom cômico marcante do Akira Toriyama que te tira muita risada. Pessoal, aquele tipo de mangá que faz você rir é mangá do Akira Toriyama. Esses one-shots todos, o único que eu não li ainda foi o Nekomajin, que vai ficar para um próximo vídeo com certeza, porque eu tenho certeza que também vou me divertir. Porque ó, Akira Toriyama manda bem demais e se tratando de comédia é difícil bater o cara. Tem os nossos links aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Agradeço novamente de coração todo esse apoio e eu espero fechar mais primeiro ano, na verdade, do canal e eu quero o apoio de vocês. Quero trazer mais gente para o canal, mais quadros, mais coisas divertidas, mais informações. E agradeço sempre o apoio de vocês, que sem vocês eu não teria chegado nesse número, não teria me motivado a continuar. Então, de coração, agradeço a todos e ficamos por aqui. Deixe seu like antes de ir embora. Até a próxima. Valeu!